E aí pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje mais uma live aqui da Arte Fortaleza com um pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza, tá certo? Samuel Dias. Pessoal, nosso intuito de toda a live referente à questão política é poder passar para você que mora aqui em Fortaleza as principais perspectivas dos candidatos, as propostas que ele pretende e assim a gente criar um ambiente de debate construtivo, prepositivo para a nossa cidade. Esse é o nosso grande objetivo aqui na Arte Fortaleza. Chamar os pré-candidatos e fazer um debate muito bacana, enriquecedor, principalmente do que ele vai poder fazer pela cidade, o que ele vai se comprometer e entregar durante o seu mandato na cidade de Fortaleza. E hoje a gente vai ter a felicidade e a honra aí de estar contando com o Samuel Dias, tá certo? Que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e é um cara que tem uma grande experiência na área pública. Então hoje vai ser um dia muito enriquecedor de mais um debate construtivo, de mais um debate para entender as prepositivas e principalmente entender um pouco mais a cidade de acordo com a visão de cada pré-candidato que debate. A gente vai acelerar o nível dos debates ao decorrer desses dias, porque está chegando mais perto e a gente vai fazer a live com todos os pré-candidatos que se dispuseram a fazer com a gente. Graças a Deus, todos foram muito solícitos e agradeço aqui todos que já participaram e aos que ainda vão participar. Amanhã a gente vai ter outra live com outro pré-candidato a prefeito e nenhuma delas você pode perder. É o futuro da nossa cidade, temos que decidir e entender como cada pré-candidato vai se posicionar e se comprometer com a cidade, com aquilo que a gente vai querer receber dele e propor nesse momento. Esse é um momento de construção. O processo político, a política do Brasil só se resolve por meio da política. Então é por esse mecanismo que a gente vai dialogando, construindo, buscando implementar soluções, buscando entender os pensamentos, buscando colocar demandas da sociedade, demandas do setor produtivo para os pré-candidatos aí poder formular suas propostas com base nas vivências dele. E é muito bom a gente entender disso, porque cada partezinho de Fortaleza os pré-candidatos conhecem bem e eles nos passam aqui essa situação que eles têm vivenciado nesse dia a dia. O Samuel já começou a participar aqui da live, vou mandar aqui um convite para ele, para que a gente possa começar o debate e passar aí a conhecer as principais preposituras do Samuel, tá certo? Douglas, meu amigo lá de Juazeiro, que saudade de Juazeiro. E aí, Samuel, tudo bom? Tudo bom? Que coisa boa, Samuel, ter você aqui. De antemão, queria te agradecer aí pela disponibilidade imediata de aceitar o convite, estar aqui com a gente. É muito bom esse momento de construção, e eu estava falando aqui um pouco antes, Samuel, que é o momento de a gente jogar a preposição e entender as ideias dos pré-candidatos nesse exato momento, para que a gente possa, de fato, conhecer até mais sobre a nossa cidade, de acordo com a visão de cada um de vocês que participam. E, Samuel, para começar aqui esse nosso bate-papo, queria te fazer um pedido para que você mesmo possa se apresentar e as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre você. Sei que muita gente já lhe conhece, é um cara muito conhecido, tem um vasto serviço já na área pública e prestado, mas é muito bom poder reforçar suas credenciais, tá certo? Valeu, Valdemir. Tá ouvindo? Todo assim. Beleza, porque tava ajeitando aqui que tava meio torta a câmera. Mas deixa eu começar então, Valdemir. Vou começar me apresentando, como você mesmo disse. Meu nome é Samuel Dias. Eu nasci em Fortaleza, nasci aqui em 1974, né? Meu pai e minha mãe é o Francisco Dias e a Vera Dias. Francisco Dias, meu pai, ele é professor do Colégio Militar, ele é militar já da reserva, e foi professor lá durante anos e anos, foi professor de muita gente aqui em Fortaleza, né? E minha mãe, ela é culinarista, né? Ela também faz buffet. Então, eu tenho mais dois irmãos, tenho o Davi, que é o mais velho, que mora em São Paulo, ele trabalha no ramo aí de tecnologia, e tem um mais novo que é médico. E eu, como filho do meio, eu sou engenheiro civil, né? Me formei, apesar de ter feito meus estudos aqui, estudei em colégio militar, mas eu me formei em engenharia no Rio de Janeiro, na UFRJ. Eu queria fazer, na época, engenharia naval, sabe? Aí, sabia que lá tinha engenharia naval, não fiz nem o vestibular aqui, porque era no mesmo dia. Aí fiz o vestibular lá e, quando eu estava fazendo o básico ainda da engenharia, eu descobri que meu negócio não era bem esse, era engenharia civil. Comecei a estagiar no laboratório de hidrologia lá na COP, na UFRJ, na pós-graduação. E ainda na graduação, eu já fui andando para essa área da engenharia civil, dos recursos hídricos,
porque como bom cearense, quando a gente vai para fora, né, a gente não vê o dia de voltar, fica só pensando que eu vou voltar, o que é que eu vou fazer quando voltar. Aí quando eu vi esse ramo dos recursos hídricos, e Fortaleza, né, o Ceará estava avançando muito nisso, era a época do canal da integração, aliás, era o canal Trabalhador, que o Ciro fez. Era a época do canal Trabalhador, e eu falava que lá, eu lá no Rio dizia que em Fortaleza, no Ceará, a gente fazia canal em 90 dias e tudo. E aí eu me empolguei nessa área, fui estudando e me formei em engenharia civil, com ênfase em recursos hídricos, né, e obras hidráulicas e saneamento. E logo em seguida, quando eu terminei a faculdade, meus amigos que tinham estudado aqui estavam indo para lá para fazer o mestrado. Aí eu não podia voltar ainda, fiquei mais lá 1 ano e pouco fazendo mestrado e fiz na área de recursos hídricos. E aí nessa época eu comecei a estudar transposição de São Francisco. A tese do meu mestrado foi na transposição. E aí, por causa desse trabalho, eu consegui um emprego numa empresa aqui de projetos. E nessa empresa, eu trabalhei durante quase a minha vida inteira. Trabalhei 15 anos nessa empresa, vim para cá, entrei como engenheiro júnior, né? Fui crescendo, virei coordenador de projetos e virei diretor. Cheguei a ser diretor da empresa. E até que em 2012, no final de 2012, o Roberto Cláudio me fez um convite para trabalhar na prefeitura, para ser secretário de infraestrutura. Aí eu aceitei, exatamente porque, Cláudio, eu já estava na iniciativa privada, né? Eu era meio que um jovem empresário, né? Não, fui crescendo da empresa, já era ali aquele sócio homeopático, sabe como é, né? Você tem 0,1% da empresa, mas trabalha mais do que todo mundo, né? É só para fazer o gostinho. E aí eu trabalhava e tal, era diretor da empresa, iniciativa privada mesmo. Então já assinei a azulzinha, né? Já tive o dissabor de ter que reduzir a equipe, mas também tive a felicidade de contratar gente, dirigir a equipe. Sei bem como é que é no final do mês a gente ter que dar um jeito para pagar a folha da turma, né? Passei por essas dificuldades. Mas aí, nessa época, eu era muito crítico também, né? Como todo bom cidadão é. Eu dizia que estava feito errado, que podia ser feito melhor, que a política estava sendo conduzida por gente que não estava fazendo bem as coisas. Tinha uma lista de razões, né? Era cheio da razão, como a gente diz. E aí um amigo meu, um cara que eu confio, um cara sério, capaz, bateu nas minhas costas e disse: Samuel, pois vamos fazer diferente, vamos me ajudar a construir uma cidade diferente, trazer aqui para o poder público esse conhecimento que você tem na iniciativa privada, essa sua vontade de trabalhar. E aí eu não podia deixar de ir, né? Era minha responsabilidade estar junto. E aí abandonei a vida privada. Abandonei a vida privada mesmo, e eu me desliguei completamente da empresa e abracei essa causa. E aí, nesse tempo, eu aprendi muito, né? São quase 8 anos que eu aprendi a conhecer a verdadeira Fortaleza, sabe? Assim, a gente não conhece, não tem ninguém que conhece a cidade inteira, porque é preciso você ter uma razão para ir lá dentro da comunidade, conversar com as pessoas, né? A gente tinha essa obrigação de conhecer a realidade delas. E aí eu conheci toda aquela área que é depois da perimetral, toda a área que é ali entre a perimetral e a Dedé Brasil, né? Na minha época era a Dedé Brasil, agora é Suzungu. É um trecho grande. Pois é. E aí conheci a cidade, conheci muito as demandas dessas pessoas e pude efetivamente trabalhar, sabe, para mudar a vida deles, para mudar muita coisa na cidade. E no primeiro mandato eu tive à frente de obras importantes, né? Fortaleza, ela vivia um grande tempo sem ter nenhuma obra, sem ter nada efetivamente de entrega para a população de obra. E o Roberto Cláudio, ele veio com uma força diferente e com a cobrança grande. Eu estava à frente da parte da infraestrutura e, graças a Deus, a gente teve a oportunidade de entregar muita coisa importante para a cidade, na área da mobilidade, na área do saneamento, na área da habitação, saúde, né? Infraestrutura de saúde, infraestrutura de educação também. E agora a gente chega ao final de um segundo mandato do prefeito, com muita coisa para mostrar, muita coisa feita, mas com a grande responsabilidade, sabe? Que é a responsabilidade de manter, né, garantir as conquistas que foram alcançadas e poder, em cima dessa base que foi construída, poder ir muito mais além, poder avançar mais ainda. Eu digo que é uma grande responsabilidade do próximo prefeito, porque embora a gente tenha o melhor prefeito que a cidade já teve, que é o Roberto Cláudio, o próximo prefeito vai partir de um patamar que ele vai ter que ser melhor ainda do que o Roberto Cláudio. Imagina só, né?
Então, vai ser uma grande responsabilidade do próximo prefeito. Bom, eu falei, já me apresentei, já disse aqui vi. Samuel, cara, eu tenho muita pergunta para te fazer, mas eu acho que é Vamos lá. muito bom. Primeira pergunta, como é que um cara engenheiro, setor privado, eu sei que você recebeu o convite do prefeito e tudo, para fazer parte, mas o que foi dentro da tua cabeça, rapaz, vou sair na iniciativa privada, onde eu já estou aqui ganhando bem, trabalhando bem, sei de tudo aqui já como é que roda e vou para a área pública. Qual foi a chave que virou na tua cabeça? E aí, Samuel, para já emendar o porquê disso, eu já queria te fazer uma pergunta hoje da seguinte forma. Você está na gestão atual, né? Saiu há pouco tempo, estava até pouco tempo na gestão, né? E eu te pergunto assim, nesse período, três grandes coisas que você pode... Rapaz, que eu fiz parte da gestão e colaborei para entregar para a cidade, você poderia dizer para a gente? Posso sim. Vamos lá. É interessante essa história, né? Aliás, é até difícil até a gente contar, porque eu, quando era da iniciativa privada, eu cheguei a fazer concurso, né? Estava crescendo na carreira dentro da empresa, mas de vez em quando a gente tem um concurso público que é bem ali na minha área, a Agência Nacional de Águas, concurso federal, super disputado, o Brasil inteiro disputando concurso. Aí eu fui, me inscrevi, fiz a prova, e como era da minha área de recursos hídricos, eu passei muito bem no concurso, né? E fui lá, conversei com as pessoas, mas no fundo eu olhava assim, não, não quero ser funcionário público. Eu tinha medo, eu tinha um preconceito também. Eu achava que funcionário público ia só ficar carimbando papel, e eu tinha horror a isso. Eu gostava de trabalhar, de estar nas obras, de estar fazendo os projetos. E eu, como engenheiro, tinha aquela coisa de fazer projeto, de querer transformar, de mudar as coisas. E eu tinha medo do poder público, eu virar um carimbador de papel. Aí não fui, né? E acredita que eu fiz isso de novo. Teve um outro concurso, eu fiz o concurso de novo, passei e não fui. Quando eu cheguei lá, o pessoal ficou dizendo que eu era doido, né? Porque tinha um monte de gente que sonhava com aquele concurso. Eu passava pela segunda vez e não ia. Mas era por causa desse preconceito. Então, eu nunca quis ir para o poder público, né? Embora eu trabalhava muito em projeto de infraestrutura, trabalhava para o poder público, eu sempre gostei muito de ter as coisas sob meu controle, né? Eu sabia como eu ia entregar aquele projeto, né? Eu sabia como é que eu tinha que terminar aquela obra, mas o convite de uma pessoa que você confia, né? Para fazer diferente, como eu disse, para mudar as coisas, é uma coisa que lhe dá uma capacidade de mexer, né? De mudar, e é isso que leva o engenheiro para frente, né? É o engenho, é a capacidade de mudar as coisas, de fazer, de realizar, de ver pronto, né? Pensar, trabalhar e ver pronto. E eu vi aquilo na prefeitura, que eu podia conseguir aquilo. E nunca fui tão feliz na minha vida, durante o tempo que eu tive na prefeitura. Porque eu consegui participar de projetos do começo, passando pela metade e passando pelo fim. Não tem sensação que descreva você chegar numa rua onde as pessoas há 20 anos moram com o pé na lama, no esgoto, e receber um abraço da pessoa e agradecer dizendo que você mudou a vida dele. Eu fiz isso hoje. Hoje estive lá no Barroso 3, né, numa comunidade que muito sofrida mesmo, e vi lá as crianças andando de bicicleta na rua, as pessoas botando a cadeira na calçada, onde antes só tinha lama e esgoto. Então, essa mudança na vida das pessoas, você entregar uma creche, aí aquela creche que você vê ela cheia de meninos tudo fardadinho, tomado banho, indo para aula, e aquele ali é o filho do trabalhador, o filho da pessoa que precisa mesmo do apoio do governo. Isso não tem nada que pague, sabe? E é isso que move a gente, né? É impressionante como isso me satisfaz pessoalmente. Eu, como engenheiro, né, que eu quero transformar, quero ver a coisa acontecer, isso para mim me transformou. E a outra coisa é a responsabilidade. Com o tempo, a gente começa a passar a ser responsável por essas conquistas, por essas pessoas que a gente se compromete quando vai lá na rua, quando vai lá nas comunidades, né? E isso, eu não podia deixar de ter toda essa minha experiência que eu adquiri durante 8 anos. É muito difícil você ter alguém que conheça Fortaleza de 8 anos num cargo de primeiro escalão, como eu tive, né? E a possibilidade de eu colocar tudo isso, toda essa minha experiência, a serviço da minha cidade, da minha comunidade, né? De toda a minha Fortaleza, isso é uma coisa que a gente não pode voltar atrás, é missão mesmo, a gente tem que ir. Enquanto tiver essa missão, eu vou estar lá. Bacana, Samuel. Cara, eu acho que
eu não conseguiria ser candidato a um cargo executivo, porque eu vejo assim, o nível da responsabilidade e o tanto de gente que vai depender de você no dia a dia, e você ter a certeza ainda que não vai conseguir atender a todas as demandas que são necessárias e fundamental, é algo que tiraria assim, não deixaria eu dormir tranquilo. Assim, o cargo de prefeito da nossa cidade, a gente tem evoluído aqui dentro do período da gestão pública, graças a Deus, mas é algo realmente de um comprometimento fora da curva, sabe? Eu acho muito bacana quem se compromete, quem bota seu nome e vai lá e batalha por isso, porque eu entendo, Samuel, que de fato você que está tá ali na frente, você de fato vai ser um divisor de água para a vida de muita gente, direta ou indiretamente, nesse processo. Então, assim, é uma responsabilidade além do que muita gente pode imaginar, né? Principalmente o prefeito, porque as pessoas moram nas cidades, né? Moram naquelas comunidades, você diretamente é o cargo mais perto da população. Samuel, eu passei por um processo bem interessante aqui na minha empresa, que a gente abriu uma vaga, né? Eu vou contar essa história para você e automaticamente me dar a pergunta. A gente tinha uma perspectiva de receber 100 currículos, sabe? Dessa vaga. A gente recebeu 2.000 currículos. Então, isso mostrou para mim assim, o quanto a gente tem a necessidade de gerar emprego e renda para a nossa cidade. A gente do setor produtivo tem esse comprometimento, porque só conseguimos evoluir como cidade se todo mundo estiver bem. Não existe cidade de uma única pessoa bem e todo mundo ruim. Isso não existe. Como é que você vê como possível candidato a prefeito se um dia você assumir a prefeitura de Fortaleza, daqui a pouco, vamos dizer, fui eleito, ganhei. Pronto, você é o nosso prefeito da nossa cidade. Como é que você entende que pode ajudar na iniciativa privada a geração de emprego nesse sentido? O que você acha que a gente poderia fazer para gerar mais emprego e renda para a nossa cidade? Valdemir, esse mesmo interessante isso que você falou, a gente na própria prefeitura, a gente passou uma experiência muito parecida. A gente resolveu fazer máscaras para distribuir para a população. E aí eu estava lá pensando como é que a gente ia conseguir fazer uma máscara barata e rápida. E aí a gente, perto da Zé Avelino ali, né, a prefeitura. Eu ando muito por ali, converso com a turma, e eu via lá, se o pessoal lá vende calcinha a R$ 1, a gente consegue fazer máscara a R$ 1. E aí lancei essa meta no meio da pandemia de fazer a máscara a R$ 1. E aí como é que a gente fez? A gente comprou o tecido e lançou um edital para contratar costureiras, né? Costureiras e costureiros, né? Esse edital, nós esperávamos 300 vagas. Se inscreveram durante o final de semana pela internet 4.000 costureiros. Nem sabia que tinha isso tudo na Fortaleza. E aí a gente selecionou 1.700 e usou esse pessoal para fazer, conseguindo fazer 3 milhões de máscaras para distribuir em pouco mais de um mês. Foi muito legal essa experiência. E essa experiência já dá meio que uma resposta para uma das perguntas que você fez. A gente tem uma mão de obra informal muito forte em Fortaleza, né? Como a gente precisa gerar emprego rápido, né? Ocupação, renda, né? Digo nem emprego, mas é renda para essas pessoas. Esse tipo de ação em que a gente contrata diretamente aquela mão de obra que está ociosa nos bairros, a gente consegue rapidamente captar esse pessoal com a encomenda, né? Vamos fazer agora as fardas das escolas das crianças. São 230 mil alunos na cidade inteira. É um bocado de farda que a gente tem que fazer. Vamos comprar direto com essas costureiras, né? Então, algumas coisas que a gente pode fazer direto com o microempreendedor, ou até com aquele informal que está lá na ponta, a gente vai fazer. E aí, para isso, a gente vai precisar de quê? Tecnologia, né? Um sistema para a pessoa se cadastrar, para a gente chegar na ponta lá direto. Isso não é uma solução definitiva, porque essa não é um emprego definitivo, né? É uma, digamos assim, algo emergencial que a gente vai chegar com a renda lá na ponta do pessoal e uma renda oriunda do trabalho, né? Isso é muito importante também, né? E aí a gente vai, renda oriunda do trabalho. É outra coisa importante que a gente tem que fazer, além dessas compras diretas. É obra. Nós temos um programa de investimentos muito grande, é o maior da história da cidade de Fortaleza. A gente tem que manter e expandir isso. Nos momentos de crise, né, a gente tem que botar as pessoas para trabalhar e os investimentos públicos, além de gerarem o benefício para a população, eles vão gerar emprego e renda. Eu conversei uma vez com o Ferreira, alguns dias atrás, no meio de uma obra, e ele me disse, olha, na obra lá, eu abri mão do meu Corona. Corona é o dinheiro que eles estão recebendo, né? O vale lá de R$ 600. Eu abri mão do Corona lá
para poder estar trabalhando aqui. Tem um monte de menino novo, ele era um cidadão mais velho, tem um monte de menino novo que está aí, não quer trabalhar porque vai perder o corona, né? Eu vim aqui porque eu sei que quando acabar essa obra, eu trabalhando direito, vai ter outra. Aqui não vai durar só 3 meses. Aqui é um emprego certo, né? E eles, sabe, tinha uma profissão, estava mostrando o serviço dele e aí ele ia continuar trabalhando. Então, essas obras geram muito emprego. É impressionante quando você conversa com as pessoas nas obras, os trabalhadores, como eles estão ali trabalhando e dando valor àquilo que ele está fazendo. Então, é uma outra coisa que a gente vai ter que manter para manter um nível de emprego na cidade. A outra coisa é preparar os jovens para aqueles empregos que estão aí e que ninguém nem consegue preencher as vagas, né? O meu irmão, está falando do meu irmão mais velho, ele trabalha na Century, lá em São Paulo, ele é diretor da Century. E lá ele diz que tem 500 vagas para a área dele, que é a inteligência artificial, eles não conseguem preencher, porque eles preenchem, aí vem uma outra empresa que tira, eles ficam disputando esse pessoal no mercado. É um pessoal que precisa de uma capacitação maior. Então, esse emprego na área de tecnologia, sempre que tem crise, a área de tecnologia ela cresce, porque as pessoas investem em tecnologia para diminuir custos e enfrentar a crise, né? Você, como empresário, sabe bem disso. Então, não tem crise na área dele, ele nunca teve. Toda a vida, quanto maior a crise, mais ele trabalha, mais ele gera emprego. Só que esse emprego, nosso pessoal aqui não consegue entrar, porque ele não tem qualificação. Então, a gente precisa qualificar o nosso jovem para isso. Então, investir pesado em qualificação, mas forte mesmo. E aí a gente vai precisar de parceria com o FIEC, com a AGE, com o Sinduscom, com o CDL, com a FEComércio, com toda essa turma, para a gente sentar junto e qualificar esse nosso pessoal. Mas não só qualificar também, a gente tem muito o que discutir, porque a crise que vem aí não é uma crise igual a outra, né? É sempre uma crise um pouco piorada, um pouco diferente, porque tem a pandemia, a gente ainda nem sabe exatamente, tem setor que não está em crise, que está vendendo mais do que o pessoal do comércio está vendendo mais do que no passado, né? No ano passado. Então, tem um cenário difícil aí de entender, que a gente precisa estar junto, né? Sentado junto, pensando em soluções, como é que o poder público pode ajudar. A prefeitura tem uma certa limitação no que ela pode fazer, né? A gente não consegue mudar a economia. A economia é uma coisa mais nacional, né? Esses rumos da economia, e nem a gente consegue estar independente dos rumos da economia do Brasil, infelizmente, né? Mas a gente pode ajudar principalmente nesses 3 pontos, sabe? Compra governamental, capacitação, obras públicas, e tem outra também, fortalecimento do comércio de bairro, né? O Meu Bairro Empreendedor é um programa que já está acontecendo. Já participei desse programa, muito bom. Já, né? Pois é, esse programa ele já foi feito no Bom Jardim, Serve Luz está fazendo também lá no Vicente Pison, mas já está entrando lá no Pantanal, no Planalto Ayrton Senna, já está começando a arrumar as ruas. Impressionante como o comércio dessas pequenas centralidades, ele é pujante, né? Tem muita gente empreendedora, muita coisa acontecendo por lá. E o Meu Bairro Empreendedor, né, que ele tem requalificação urbana, né, para fortalecer o comércio, tem capacitação e tem microcrédito, né? Esse é outro ponto fundamental, microcrédito, para a gente impulsionar esses empreendedores de bairro que você conhece essa turma. Essa turma é capaz. Tem outra historinha bem rápida para contar. Uma vez eu estava lá no Planalto Ayrton Senna, não, era no Presidente Vargas, no Parque Presidente Vargas. E tinha uma senhora que estava com a máquina de costura lá, entrei lá para falar com ela, mostrou o vestido, aí eu disse, isso aqui você vende lá na Zé Avelina. Ela, não, eu bato uma foto e boto no Zap, aí a menina veio comprar aqui. Ela tinha assim, uns 60 e poucos anos. Era aquele, eu disse, pronto, eu acabei de conhecer o e-commerce raiz. O e-commerce que a turma pratica na periferia. Esse pessoal, se você der o rumo para ele, né? Dizer, olha, faz assim, bota no Instagram, faz uma postagem assim, faz uma coisa um pouquinho diferente. Essa turma vai começar a vender e vai empreender dentro dos bairros. Isso aí é mais ou menos o que eu penso, mas claro, estou aberto para ouvir muitas ideias. Samuel, uma coisa muito interessante sobre esse processo, que assim, a gente pode aprender muito com o passado, né? Você estava falando do canal aí do trabalhador, né? Eu me lembro que na época a história foi que foi feito vários editais de trechos específicos.
E aí os trechos, cada um que ganhava o edital ficava responsável por parte da obra. E eles iam se encaixando, por isso que a gente conseguiu uma velocidade gigantesca e não faltou água em Fortaleza na época, né? A história mostra isso pra gente. Você falando aí a questão das prefeituras, eu me lembrei também de um exemplo que pode ser feito pela prefeitura, sabe? Aqui nós não está para propor aqui para os pré-candidatos, que eu acho interessante, fazer vários editais por bairro para ser pequenas costureiras ou pequenas fábricas ali, e a gente acaba irrigando toda a cidade de uma forma geral, sabe? Nesses editais. Não sei se é viável, não sei se é a melhor forma, tem que verificar a legislação aí, o outro lado consegue ver mais do que a gente, né? Tem que ter essa cautela também, que o poder público ele é limitado exclusivamente do que tem na lei. Você só pode fazer o que tem na lei. Na iniciativa privada, não. A gente tem que fazer o que está na lei, que é permitido, e o que não é proibido. Esse cuidado que pouca gente entende a nossa burocracia da área pública. Mas pegando esse trecho de investimento, Samuel, eu vejo hoje Fortaleza, assim, uma cidade que eu amo, que eu faço parte, e eu ando nela de ponta a ponta. A gente sempre vê uma situação, mas hoje eu acredito que a gente poderia buscar investimentos para a nossa cidade. Que tipo de investimento você acha que seria viável para trazer de fora, de outros estados, ou fazer concessões de grandes empresários para jogar dinheiro na economia e ajudar também nesse processo? Beleza, vou começar pela sua ideia, viu? Gostei, vou fazer. Já pensei até como é que faz, viu? Que é a cabeça de quem está no público já pensa como é que. A gente faz um credenciamento, o credenciamento a gente chama todo mundo, aí chama as pessoas do bairro, e a gente pode fazer por escola. Como a gente vai fazer, por exemplo, roupa para as crianças nas escolas, a gente pega as pessoas que moram no entorno da escola para fazer as roupas daquelas crianças da escola de perto onde elas moram. E aí a gente consegue pulverizar mesmo esses investimentos em toda a cidade. Boa ideia, está anotado aqui, vamos fazer desse jeito. Agora, o que você falou aí sobre para trazer investimento. Vamos lá. A gente tem um potencial turístico muito forte, né? Fortaleza tem um grande potencial para o turismo. E aí, para isso, para potencializar isso, a gente tem que fazer os investimentos na área turística, que pouca gente entende, sabe? A prioridade da prefeitura é trabalhar para quem mais precisa mesmo. A gente tem que trabalhar para equilibrar a balança da desigualdade, né? Os mais desiguais, a prefeitura está aí para apoiar eles, para poder melhorar um pouco mais a vida deles, porque eles já sofrem muito com a desigualdade. Mas existem investimentos que a gente precisa fazer para toda a cidade, né? E para quê? Para crescer a economia. Investimentos como, por exemplo, a Beira-Mar, né? Para que a Beira-Mar? A Beira-Mar é uma mola propulsora do nosso turismo. Ali vai gerar renda, vai gerar emprego, vai gerar novos negócios, vai gerar novos hotéis, mais fluxo de turistas trazendo divisas para cá. O próprio Réveillon, né? O Réveillon ele gera uma renda. Eu já mandei estudar várias vezes o impacto econômico do Réveillon, e é impressionante o fluxo de recursos que a própria prefeitura recebe em forma de imposto com essa época do Réveillon, Carnaval, pré-Carnaval e as férias, né? Essa época do turismo entra muito recurso da prefeitura, e quando a gente investe em equipamento turístico para potencializar isso, a gente gera mais emprego e renda. Então, é assim que a gente vai atrair também investimentos de fora. Quando a gente tem uma infraestrutura que faz com que uma cadeia de hotéis de fora venha, uma cadeia de restaurantes, né? Novos empreendimentos de entretenimento, né? Tem muita gente interessada em fazer investimento de entretenimento em Fortaleza. Mesmo com essa pandemia, as pessoas os grupos ainda continuam vindo aqui, perguntando quando é que fica pronta essa beira-mar, porque eles querem investir de alguma forma aqui. Então, eu acho que a gente vai viver agora um período de muito investimento em função dessas obras de infraestrutura turística. Mas tem uma outra que eu acho muito importante, e isso daí, nossos jovens empresários têm que estar muito ligados nisso, que é a economia criativa, né? E eu falo numa parte da economia criativa, que é daquela economia ligada à tecnologia. A Praia de Iracema, a gente está querendo transformar aquilo ali, a gente fez ali uma isenção de impostos, isenção não, a redução de impostos para empresas assim, empreendedoras dessa área de tecnologia, de informática, né, de design, né, para elas se instalarem ali naquela área e a gente formar ali um ambiente, né, um ecossistema, né, como o pessoal vai chamar, para
potencializar um polo de tecnologia ali naquela área. A cidade de Fortaleza, ela não tem espaço, não tem infraestrutura para ter indústria aqui dentro da cidade. As indústrias aqui já saíram para os polos industriais. Tem uma ou duas ou três. Aqui você conta numa mão as indústrias que tem dentro de Fortaleza. A gente precisa investir nesse tipo de indústria limpa, de tecnologia, que não tem crise para elas geram emprego de alto valor agregado, elas geram conhecimento, e geram qualidade de vida e podem mudar a cara da nossa cidade. Então, eu boto muita fé nesse polo que a gente está colocando lá. Claro que depende mesmo da iniciativa privada. Essas coisas acontecem por força da iniciativa privada. O poder público não pode usurpar, né, o espaço da iniciativa privada. O que a gente tem que fazer é dar apoio, e às vezes até esse apoio, por incrível que pareça, não pode ser muito forte. O poder público, quando entra no meio, às vezes ele atrapalha, ele dá uma muleta excessiva, né? Ele burocratiza uma coisa que não pode ser burocratizada e acaba emperrando. Às vezes ninguém sabe, mas por que aquela parceria público-privada, talvez é porque tinha muito público segurando, né, ancorando aquela parceria. Então, público-privado... É um lineador muito fino, né, Samuel? É isso mesmo. Tem que ter muito... Samuel, você... Detalhe. Samuel, desculpa ter que ficar parado aí. Mas quer concluir? Não, pode dizer, porque apareceu aqui uma mensagem longa, eu acabei lendo aqui, aí... Mas pode falar, é isso. Eu também fico lendo e conversando e tal, emendando um raciocínio. Mas, Samuel, você falou sobre a questão do emprego, você falou sobre a necessidade do emprego qualificado, de alto valor agregado. Eu concordo, acho muito bacana. A AGE Fortaleza, em 2016, fez uma prepositura para muita gente, no sentido assim, do poder público, de a gente tentar implementar nas escolas, e se verificar se é viável também, claro, a cadeira de empreendedorismo, a cadeira de finanças. A gente estuda todo tipo de matéria, mas interessante. O nosso povo é um dos povos mais endividados e com menos reserva que se possa imaginar financeira, o que não dá capacidade de a gente poder obter escolha. Eu acho que escolha e educação está muito atrelado com a sua capacidade de você ter dinheiro para poder fazer isso, sabe? E eu lhe pergunto, no sentido que você acha que é possível, nessa parte de educação, implementar uma cadeira de empreendedorismo, uma cadeira de finanças e uma coisa bem interessante já para emendar também, a gente olha o Brasil afora, todo concurso público de alto nível, como você mesmo participou, tem um cearense lá, né? Passou no ITA, passou no IMA, no IME, aí tem diversos cantos, assim. Aí eu pergunto, como é que a gente faz para trazer esse povo para cá de volta, para a gente ficar com a nossa riqueza intelectual desse processo? Boa pergunta. Uma vez a gente fez, uma vez não, foi no ano passado, eu fiz uma reunião com todos os ex-alunos do ITA que eram de Fortaleza. A gente reuniu lá no Paço Municipal, umas 50 pessoas, todos os ex-alunos. Alguns eram donos do TIC de investimento lá em São Paulo, outros eram empreendedores, outros eram diretores de empresas nacionais. E aí, justamente para pensar algumas alternativas para a cidade, né? E uma delas que saiu de lá foi exatamente o polo da Praia de Iracema, né? Investir no polo na área de tecnologia, e alguns deles vão vir para cá, estão empreendendo, são donos de algumas startups por aí, e eles vêm para cá, vão se implantar lá na Praia de Iracema assim que o polo começar a acontecer. Então, essa turma, eles têm muita vontade de voltar para cá. E se não for voltar, eles querem ter um pezinho aqui, ajudar em alguma coisa, então a gente tem usado a energia desse pessoal para isso. E uma outra coisa outra ideia que eles deram, e que casa com isso que você falou, ensinar empreendimento nas escolas, é ensinar programação de computador, programação de celular para essas crianças. Ensinar código mesmo para esse pessoal, ensinar eles a codificar mesmo, para programar. E para isso, a nossa ideia é usar o tempo integral. Hoje, em Fortaleza, já tem quase 50% dos alunos em tempo integral. A minha meta, ela é usada. Ela é colocar... É tão bacana esse 50%, porque em 2013, quando o prefeito Alberto Cláudio começou, a gente não tinha nenhuma escola de tempo integral. 0 escola de tempo integral. Hoje a gente tem
metade dos alunos da prefeitura estão matriculados em tempo integral. Quem tem filho pequeno, que vai colocar em escola particular e vai colocar o menino no integral, né, no tempo integral, né, se assusta com o valor que tem que pagar, né, porque quase que dobra mesmo o valor da mensalidade. Pois 50% das crianças da prefeitura já estão em tempo integral. Mas a minha meta, como eu estava falando, é botar todos os alunos do sexto ao nono ano em tempo integral, né? E para isso, é mais difícil até do que colocar os 50% de total em tempo integral, porque a gente foi construindo as escolas novas, né? Foi reformando as escolas que dava para reformar e ampliar, mas isso acontece na velocidade baixa, porque eu sei que fazer muita obra. E aí a gente criou, agora no final do ano, a gente já está fazendo a primeira, uma coisa diferente, chamada Escola Areninha. A gente coloca uma escola modulada nas áreas onde tem areninhas, e a gente consegue dar esporte e educação formal para as crianças ali, na areninha. E aí a gente pega as escolas que estão ali no entorno e coloca os meninos para fazer o tempo integral nessa escola areninha. E aí, nesse tempo integral, aparece o espaço que a gente precisa na grade curricular dele para colocar exatamente essas duas coisas, empreendedorismo e tecnologia, né? Programação de computador, né? O pessoal aprender a mexer mesmo nessas coisas. E aí a gente vai oferecer empreendedorismo, né? Essa formação técnica em computação, né? Também oferecer para eles uma segunda língua também, que é importante por causa do nosso viés turístico. Então, o plano mais ou menos traçado é esse: ensinar sim empreendedorismo para esse pessoal, né, que tem um grande potencial, no tempo integral, nessa ampliação que a gente vai fazer para colocar todas as crianças do sexto e nono ano em tempo integral. Entendi, muito bacana. Samuel, tem uma campanha que está rolando agora, que é patrocinada pela FIEC, pela FEComércio, outras instituições. E a campanha é Compre do Ceará, né? Mostrando as riquezas da nossa terra, a qualidade daqui, que é o que a gente faz muito quando vai vender os equipamentos turísticos, né? Ajudar a vender os equipamentos turísticos nesse sentido. Aqui a cidade é muito interessante, ela tem aproximadamente 30% do PIB nosso de Fortaleza é vinculado ao turismo, né? Outra parcela é vinculado à confecção e tem outras parcelas também desses setores da economia. Na sua opinião, o que é que a gente poderia incentivar mais forte hoje em dia, que, como você falou, com toda a cautela, para não atrapalhar e se incentivar, que na área que poderia ser terceirizada para a área privada, que hoje está a cargo da prefeitura, e que a gente poderia explorar mais potencial econômico, como a questão turística de Fortaleza? Nós temos alguns ativos, que eu chamo assim, da prefeitura, que pertencem ao poder público, que eles podem sim ser potencializados com parcerias com a iniciativa privada. São ativos que, para a prefeitura, eles só geram ônus hoje em dia, como, por exemplo, os espigões na beira-mar, né? Eles estão subutilizados, aquele espaço, e poderiam gerar uma renda extra, né? Podia gerar emprego e renda para a população. Mas, para que isso aconteça, é necessário que se faça uma infraestrutura aí, né? Que se gerencie aquela infraestrutura. E a prefeitura, ela não é chopeira, né? Ela não é, administradora de ativos imobiliários, né? Então, o que é que ela tem que fazer? Tem que fazer uma parceria, né? Uma parceria com responsabilidade, né? Uma parceria transparente, dando oportunidade a todos os empreendedores de participarem. E a gente fez o projeto, deve lançar agora, ainda esse ano, essa concessão da área dos espigões, para que se instalem ali empreendimentos, né, que não vedem o acesso da população, eles vão poder continuar andando ali, mas ali vai ter quiosques de alimentação, restaurantes, algumas coisas de venda, que vão estimular o comércio, gerar emprego e renda naquela área que tem muito potencial e que hoje não é explorado. Né? Outra parceria que tem muito potencial, exatamente, tem outra parceria que tem muito potencial também, que são os terminais de ônibus, né? A gente estudou muitas parcerias, muitas possibilidades de parcerias, e a gente viu uma a uma com muito cuidado para selecionar aquelas que realmente têm potencial. A gente tem algumas preparadas, não dá mais tempo de lançar, porque como é uma coisa de longo prazo, é importante que seja lançada no início da gestão para poder ter toda a transparência e toda possibilidade de participação de todos. Mas o espaço vertical em cima dos terminais não é aproveitado,
né? Então, imagina, um lugar onde passam 300 mil pessoas todo dia, chova ou faça sol, né? Sabe quantas pessoas vão entrar no shopping Rio Mar no dia que tiver maior fluxo, no Natal, que tiver cheio de gente? Não passa de 60 mil. Todo dia no terminal do Papicu passam 300 mil pessoas, né? Essas pessoas ali, elas podem, ali naquele lugar que elas passam, pode ter clínica, pode ter uma universidade, pode ter uma faculdade, pode ter um hospital, pode ter escritório, pode ter um mini shopping, pode ter um shopping center. Então, esse potencial, a prefeitura não explora porque não é o negócio dela. Então, tem que procurar um privado para investir nisso e a gente potencializar esses empreendimentos, né? Esses são dois exemplos de parcerias que podem ser feitas, mas também tem as operações urbanas consorciadas, que é na área imobiliária, que entra na construção civil, né? Gera obras na construção civil, gera depois novos negócios na área do turismo, né? Então, incentiva toda uma cadeia econômica aí, que a gente tem várias operações estudadas e aí a gente precisa, para valer, da iniciativa privada, porque o poder público entra com regras e parâmetros, né? Mas quem entra com trabalho, né, com investimento, é a iniciativa privada. E a gente precisa também do cenário macroeconômico um pouco mais confortável para que os investidores tenham mais vontade de investir. Mas também, né, com as aplicações financeiras do jeito que estão aí, tem mais é tirar o dinheiro do banco e botar para rodar na praça, né, para investir. Economia real. Samuel, que ideias bacanas, cara. Se operacionalizar isso aí, vai dar outra perspectiva de Fortaleza. Eu estava conversando com uma pessoa, Samuel, ela estava me apresentando um dado muito interessante. Se a gente hoje tivesse mais, se o número de empreendedores se mantesse e passássemos a ter mais 8 mil empreendedores, você vê a importância disso, né? Nós teríamos outra cidade em perspectiva econômica, de emprego e de renda e de oportunidades até, mostrando a importância da iniciativa privada nesse processo junto à prefeitura. Uma coisa que eu estava falando também muito, Samuel, eu acho que poderia ser muito construtiva, era a gente ter uma câmara dentro da prefeitura de conversar e construir diálogos com a iniciativa privada do que está acontecendo e até ficar mais perto do setor produtivo para a gente ajudar a construir a cidade. Eu acho que a parte empresarial está muito preocupada com a cidade, com o povo, que quanto melhor for a cidade, melhor vai ser o desenvolvimento. E há essa necessidade de fato. E nessa parte ainda, Samuel, eu estava vendo, a gente evoluiu muito, e é um fato, a questão dos alvarás, os registros sanitários, a Águida lá na Selma deu uma dimensão a isso de outro nível, é um trabalho que a gente tem que elogiar de fato que foi feito ali. Tem que ser feito, o que foi feito de muito bom, tem que ser reconhecido e valorizado, sabe? Na parte de burocracia, o que é que você acha que poderia facilitar e impulsionar essa nossa vida econômica em Fortaleza? A burocracia é uma coisa que para o empresário é ruim, né? Mas para a prefeitura é pior ainda, né? Burocracia significa que a gente tem que ter mais gente para fazer o mesmo processo, né? E é uma coisa que perturba a cabeça de qualquer um. Eu vejo de empresa privada, né? Na empresa onde eu era diretor, era zero burocracia, né? Tudo a gente automatizava. Eu venho a minha formação, meus primeiros trabalhos, eu era programador de computador, eu fazia sistema para agilizar o trabalho das pessoas na área de recursos hídricos. Então, tudo que eu passo pela minha cabeça, que eu vejo o processo, eu quero simplificar, eu quero arrumar uma forma de usar um computador, uma inteligência artificial para fazer. E aproveitando essa experiência lá que teve como embrião a Selma, né, a parte de licenciamento em geral na Selma, que foi muito desburocratizada, a gente, que é o Fortaleza Online, a gente criou um programa muito mais abrangente para todos os processos da prefeitura como um todo, né? Então a gente interligou os sistemas de todas as secretarias e está começando a rodar aí um sistema integrado em que você não precisa ter um cadastro na CEU, um cadastro na CEFIM, um cadastro regional, um cadastro na saúde, é um cadastro único, né, para facilitar a vida do cidadão. Então, vários serviços estão sendo integrados nesse programa e a gente começou com aqueles serviços que tratam da prefeitura para o cidadão, facilitar cada vez mais a vida do cidadão. E a gente não
quanto mais a gente anda, mais a gente vê que tem espaço para andar, né? A gente tem que mirar mesmo em ser a cidade mais desburocratizada do mundo, né? Tem que pensar alto, mas do mundo, ok, primeiro do Brasil, depois do mundo, porque a gente nunca pode parar de melhorar. Essa é a minha ideia. E também, paralelamente, fazer os processos de desburocratização interna, para gerar mais economia, né? A tecnologia, ela veio para isso. Como eu estava falando, quando tem a crise, as empresas investem em tecnologia para diminuir custo e acelerar o processo, desburocratizar a iniciativa privada. Poder público é a mesma coisa, tem que usar a tecnologia, seja na crise, seja fora da crise, para fazer isso. Bacana, Samuel. Samuel, eu estava pensando aqui, sabe? Hoje a gente tem duas reformas a nível nacional muito importantes que vai ser julgada e vai passar. Um acho que também vai mexer muito com a área pública, que é a reforma administrativa, e a reforma tributária. São duas reformas fundamentais, né? E vão impactar desde a questão federal, a município e a estado também. Como é que você está vendo esse processo das duas reformas? Qual é a sua opinião sobre elas, assim, a primeiro momento? Eu sei que ainda tem muito a ser debatido, mas uma opinião que você poderia dar para a gente referente a isso? Essas reformas têm que ser olhadas com muita atenção, né? Muita atenção mesmo, principalmente a reforma tributária. Reforma tributária, as propostas que a gente já viu aparecendo aí, elas tiram muito a autonomia dos municípios, né? A gente só está conseguindo ter o maior programa de investimentos da história da cidade de Fortaleza, mesmo estando passando pela maior crise econômica que o Brasil já passou, né? São coisas completamente diferentes. Você investir mais no meio de uma crise. Isso porque o município conseguiu aumentar a sua autonomia financeira, sua autonomia administrativa, com o modelo que está aí de impostos. Se a gente começar a mudar, a gente vai perder mais um pouquinho dessa autonomia. E aí, hoje, a maior parte dos impostos, eles já vão para Brasília e já ficam por lá. Eu digo a maior parte, o município fica aproximadamente com 17% do pacote de folha, é muito pouco, né? A autonomia do município é muito pouco, até para poder tomar decisões do tipo, eu vou dar um incentivo fiscal para um setor tal. Às vezes o incentivo que o município pode dar é muito pequeno, não consegue atrair uma empresa, não consegue mudar não consegue mudar a decisão da empresa. A decisão dela é muito mais pelo que é que você tem aí de universidades, né? Do que quanto é que é o ISS. Até porque essa guerra de ISS também acabou, ela está tabelada no Brasil inteiro, ninguém pode fugir muito. Então, essa perda da autonomia fiscal dos municípios é muito preocupante, né? O dia de ter que ir para Brasília, para depois voltar para a ponta, né? Porque as demandas estão todas aqui na ponta, né? Ninguém vai lá em Brasília reclamar porque o ônibus não está passando na porta dele, porque tem lama na porta da casa dele, não vai, né? Ele reclama na prefeitura, né? E a prefeitura que tem que resolver essas questões. Então, a gente ter uma reforma tributária que diminua a capacidade do município de atender o seu cidadão é muito preocupante, né? Eu não acho que se deva aumentar a carga tributária de forma alguma, né? Não há espaço para estar aumentando carga tributária, pelo amor de Deus. Já é muito alta, né? A gente tem que se virar com o que tem. Na hora que a gente... Tem uma coisa que eu dizia, eu era como secretário de governo, eu era presidente do comitê de gestão fiscal da prefeitura. Toda semana a gente senta numa mesa, olha para todas as contas da prefeitura, né, o que tem para pagar, o que tem para receber, e vai projetando, vai autorizando as despesas, vai autorizando as obras. A gente aqui não faz uma escola sem pensar quanto é que essa escola vai custar pelo resto da vida dela, né? Que ela vai custar hoje, amanhã, como é que a gente vai pagar isso no futuro. Então a gente tem esse processo muito bem desenhado. Essa é uma vitória muito importante que pouca gente sabe, né? Essa estruturação da prefeitura está por trás de tudo isso que a gente vê acontecendo, ela foi a base de tudo para que a gente conseguisse alcançar esse desempenho da prefeitura. E isso aí, e nessas reuniões eu dizia, a pior coisa que pode acontecer é se chegasse aqui R$1 bilhão na prefeitura, porque a gente ia pagar as contas, ia achar que está tudo bem, ia deixar de fazer o que a gente tem que fazer aqui no comitê, que é sanear as finanças, né?
apertar os parafusos, tem que deixar a máquina arrumada, né? Depois que tiver tudo arrumado, ó, isso aqui está bem arrumado. Então, vamos aumentar o investimento ali, porque eu sei que o dinheiro entrando ali, ele vai gerar benefício na ponta. Ele vai gerar só custeio sem sentido, né? Então, esse papel do município é importante, né? Saber gerir os recursos, né? E aumentar a quantidade de investimento, a quantidade de impostos, a quantidade de dinheiro, sem estar com isso bem organizado, não funciona, né? Então, a minha opinião sobre a reforma tributária é isso: não tirar o poder do município, tem que simplificar a quantidade de impostos que tem. É insano. Minha mulher, minha esposa, é uma microempreendedora individual, né? Eu fui tentar ajudar ela a fazer o registro de um empregado, que ela pode ter um empregado na lojinha dela lá. A dificuldade que tem para pagar um ISS e um FGTS de um empregado de uma MEI é a mesma de uma empresa com 100, 200 funcionários. Você tem que gerar uma folha no sistema, na conta da Caixa Econômica. Você sabe bem como é. Você tem que ter um contador. Aí eu precisava ter um contador de R$ 250 para pagar R$ 180 de impostos. Não faz sentido, né? Então tem esse tipo de coisa aí que tem que estar lutando, né, para desburocratizar, simplificar e facilitar mesmo a vida do empreendedor. Esse é o meu pensamento. Samuel, reforma administrativa, né? A conversa está muito boa, o bate-papo está fluindo demais aqui. Eu preocupado só com o tempo, viu? Samuel, tem duas perguntas que chegaram aqui, muito bacana. Adriana, ela perguntou quais as principais estratégias, tá certo? Para que o esporte seja tratado como de fato uma política de governo. E a outra aqui do Valder, que é qual a proposta para o esporte nas comunidades, entendeu? As duas vinculadas ao esporte. O que você pensa de esporte? E Samuel, como a gente tem aqui 8 minutos e meio, já queria emendar a outra pergunta aqui para você já ir no fluido já, tá certo? Que é o seguinte, Samuel, você é um cara que conhece Fortaleza, você estava na gestão até 6 meses atrás, então tem uma vivência muito grande do dia a dia da nossa cidade, teve a oportunidade de conhecer ela como ela realmente o povo é, o que está precisando, o que não está. Eu deixo também, coloco a seguinte situação, para você hoje, qual é a principal prioridade que o próximo prefeito deve ter e deve se comprometer, tá certo? E hoje, o que você melhoraria no processo da atual gestão? São duas perguntas difíceis aí, né? Então vamos lá. Falando do esporte, a gente tem trabalhado muito com o esporte na comunidade, com as areninhas, né? Se a gente fez, nos primeiros 4 anos do Roberto Cláudio, 22 areninhas, a gente vai acabar esse ano com mais de 100 areninhas, né? E a areninha não é só um campo de futebol. Ele tem um programa funcionando, né? Ele tem um programa lá funcionando, que é o Atleta Cidadão. O Atleta Cidadão, ele trabalha o esporte com aquelas crianças da comunidade. Então, esse projeto ele precisa ser expandido para todas as areninhas, para a gente estar com ele na cidade inteira. E também o Atleta Cidadão trabalhar não só futebol, trabalhar também lutas, o pessoal adora essa parte de lutas nas comunidades. Trabalhar também outros esportes coletivos, né? E, como eu disse, as escolas Areninha também vão trabalhar o esporte com as crianças das escolas. Então, esse programa é que a gente consegue chegar com esporte na comunidade de forma bem forte. E também, né, a Copa Arena, manter a Copa Arena. A Copa Arena, ela tem mais de 500 times de futebol que disputam a Copa Arena. É uma coisa assim gigantesca na cidade inteira. Isso para a área de esporte. Agora, as duas perguntas difíceis aí que você fez era qual a prioridade do prefeito? A prioridade e o que é que a gente mudaria, né? E o que você melhoraria na atual gestão? Pois é. Prioridade, são muitas prioridades. Eu podia falar uma live toda falando delas, mas eu vou escolher duas que eu acho muito importantes. Uma é na saúde. A gente vai deixar aí, né, o prefeito Alberto Cláudio vai deixar de legado maior infraestrutura de saúde que Fortaleza jamais teve, né? Manter essa infraestrutura de saúde funcionando e funcionando de forma integrada, funcionando bem, pegando o paciente lá do posto de saúde, acompanhando ele, posto de saúde, na UPA, na policlínica, que não tinha nenhum em Fortaleza, agora vai ter 4, né? Na policlínica, nos hospitais. Então, esse sistema de saúde, fazer ele funcionar bem, com médico, com remédio, é uma grande responsabilidade e tem que ser uma prioridade, porque a população demanda muito isso.
A segunda coisa é educação. Uma cidade sem educação, ela não tem futuro. Isso não é retórica, isso não é discurso fácil, né? Na verdade, é um discurso até difícil, que as pessoas às vezes não entendem a importância da educação. Mas a gente só vai sair. Deu uma travada, né? Pera aí, pessoal, acho que dá uma pequena travada aqui na live aqui. E só um minuto, Samuel saiu. Deixa eu ver se Samuel volta. Só um instante. Deixa eu ver, dá uma pequena travadinha aqui, pessoal. Só um segundozinho. Pois é, travou, Simone. Eu acho que vou encerrar essa live e começar outra para que o Samuel possa, de fato, concluir o que ele estava falando. Sabe? Aí eu peço a ajuda de vocês para que vocês se mantenham aqui com a gente aqui para a gente poder, de fato, finalizar esse debate e divulgar a mensagem o quanto antes aí de todos os pré-candidatos nesse momento, Samuel. Vou encerrar aqui bem rapidinho e vou chamar ele novamente, tá certo? Vou já mandar uma mensagem também no WhatsApp para ele, para que a gente possa manter aqui, tá bom? Só um instante.